Olá, boa noite. No Sem Edição desta terça-feira, eu vou conversar com a colunista do Radar, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Oi, Silvio, tudo bom? Vera, vamos começar então o nosso papo pela primeira notícia que agitou o Congresso Nacional, agitou Brasília. Será da caneta, da lavra de um senador tucano de Minas Gerais, o parecer que definirá o afastamento, ainda que temporário nesse momento, da presidente Dilma Rousseff, é isso? Isso, Antônio Anastasia foi confirmado relator na Comissão Especial do Impeachment, apesar dos protestos do PT e do PCdoB, mas isso era dado como certo porque o PSDB e o PMDB fizeram um acordo, uma aliança, que garantiu os votos necessários a Anastasia. No final, nem houve uma votação nominal, foi aprovado por votação simbólica, só os 5 votos, esses 5 governistas, é que deram o voto ali, fizeram questão de registrar sua contrariedade. Com isso, já fica mais ou menos dado o placar na comissão, né? Porque esses 15 votos que votaram pela eleição de Anastasia para relator devem chancelar seu relatório, que a gente imagina deva ser pelo impeachment, uma vez que o PSDB está apoiando a tese. Então, na comissão, as cartas já estão mais ou menos dadas, os dados já foram lançados. Dá para ter uma ideia já mais ou menos de data para esse afastamento, até para que se cumpra os prazos regimentais ali? A comissão tem 10 dias úteis para votar um relatório, né? Agora deve abrir prazo para manifestações da defesa e dos acusadores, desculpa. E a partir daí, a Anastasia deve fazer o seu relatório já na semana que vem. Ele deve ser aprovado na semana que vem e aí tem mais alguns dias para ir a plenário. A data que todo mundo está falando é 12 de maio. Os senadores que são a favor do impeachment queriam antecipar um pouco. Até o senador Romero Jucá falou isso para vocês ontem no Roda Viva, né? Eles pensam em antecipar alguns dias porque já contam com alguma demora do PT para cumprir a determinação. Parece que são 48 horas desse afastamento. Não foi o caso do Collor, quando foi decidido que o afastamento seria ali imediato, mas teria 48 horas, o que poderia levar o presidente a sair e o vice a assumir numa sexta-feira 13. Né? Seria bem condizente com o momento atual, né? Um número bastante simbólico também para o PT, Exato. Né? Bom, Vera, paralelamente a tudo isso, o vice Michel Temer negocia a pleno vapor já o seu governo, o seu ministério, não é isso? Isso, embora ele faça sempre questão de dizer, vamos esperar na manifestação do Senado, o fato é que ele sabe que uma vez o Senado se manifestando, ele vai ter pouco tempo para ter uma equipe escalada. E ele precisa ter uma equipe escalada até para se contrapor a um certo mau humor, uma certa má vontade que existe com ele em vários setores da sociedade. Então ele quer chegar com um time pronto, um time que exale ali respeito, confiança, credibilidade, e para isso ele precisa fazer essas conversas. Ele teve a conversa no fim de semana para a Fazenda, né, com o Henrique Meirelles. Foi a melhor conversa que ele teve para esse cargo até agora. Ele tinha conversado com Armínio Fraga e a coisa não tinha avançado. A mesma coisa com o economista Marcos Lisboa. Mas agora Meirelles reúne aqueles requisitos que ele quer. Alguém conhecido internacionalmente, alguém que não precisa apresentar suas credenciais para que o mercado saiba quais são as suas aptidões, quais são as suas linhas. Então, Meirelles reúne essas condições. Vera, parece que o PSDB é a bola da vez, né? O partido, como sempre, dividido. No muro. Alguns tucanos já defendem abertamente que o partido, sim, ocupe cargos no governo futuro e eventual governo Michel Temer, outros nem tanto. Por exemplo, o governador Geraldo Alckmin é contra. O Serra quer muito, não é isso? Parece ser bem a bola da vez nesse momento. Né? Como sempre, o PSDB é dividido e, como sempre, as aspirações pessoais dos principais caciques falando mais alto, né? Porque José Serra quer, sim, ocupar um ministério e Michel Temer quer que ele ocupe um ministério. Então, nesse caso, tem namoro dá jogo, entendeu? Mas o que acontece... Quase vislumbrando uma saída Fernando Henrique durante a transição Itamar Franco. Com a diferença que Temer não quer colocá-lo na área econômica, porque Serra não é tão ortodoxo e tão fiscalista quanto ele precisa, e porque é um presidenciável e o PMDB ainda não quer dar asas a um tucano no seu governo. Então, eles pretendem colocá-lo num ministério forte, de preferência na área social, onde ele já mostrou um bom desempenho na saúde. Ele não quer voltar para a saúde, porque acha que não vai repetir o que fez lá, vai fazer uma gestão pior, até pelo momento de crise. Então, o MEC é visto como uma pasta com visibilidade suficiente para projetá-lo e com desafios reais
para alguém que é considerado um bom gestor. Serra, apesar de ser controverso ali politicamente, levantar algumas paixões e ódios, como gestor ele é mais ou menos reconhecido em todos os lugares que ele faz um governo bom, monta boas equipes. Então o Temer quer isso. Fernando Henrique Cardoso defendeu que sim, se o PSDB apoiou o impeachment, tem que ter responsabilidade e tem de apoiar o governo. Nesse meio do caminho aí, tanto Fernando Henrique quanto o Aécio, que ouve e muito o que o ex-presidente diz, surgiu também uma carta de intenções, né? O PSDB quer colocar alguns pontos para apoiar o governo, né? E bom, e aí então, nesse aspecto, a gente já sabe bem o que o Aécio pensa. E tem também o Geraldo Alckmin, né? Aécio e Geraldo Alckmin, nesse aspecto, pelo menos, estão falando a mesma língua, porque nenhum dos dois quer se comprometer com o governo. Aécio acha que qualquer que seja o destino do governo Temer não será bom para o PSDB do ponto de vista de ganhos eleitorais. Se for muito mal, vai ser sócio no fracasso. Se o governo for bem, vai ser um sócio minoritário num eventual sucesso, e quem vai colher os frutos será o PMDB e não o PSDB. Então ele acha que não tem bom cenário numa adesão assim, em que o partido assuma cargos, tenha de responder por áreas específicas do governo. O Geraldo Alckmin faz mais ou menos esse mesmo cálculo, porque também é presidenciável em 2018. O que acontece é que a bancada da Câmara, que foi fervorosa ali na votação do impeachment, um tucano foi inclusive o autor do voto decisivo para dar os 342. Exato. Eles estão afoitos, eles querem cargos. Hoje, Michel Temer se reuniu com a deputada Mara Gabrilli, que é até cotada para assumir uma das pastas da área social. Seria uma inovação ter uma pessoa defensora aí dos portadores de deficiência no Ministério. E a Mara também tem uma imagem boa. Temer gostaria de contar com a ajuda dela, talvez nem como ministra, mas contar com a sua ajuda no governo. Mas, para isso, ele quer a chancela institucional do PSDB. E é nisso que Aécio e Alckmin estão puxando o partido para o outro lado. Eles querem uma saída salomônica, em que o partido não puna quem eventualmente vá para o governo, mas também não chancele. Isso para o Temer é complicado, porque o que ele quer é ter a garantia de que o PSDB vai dar todos os seus votos no Congresso. Que é disso que ele precisa. Ele vai precisar aprovar medidas difíceis logo de cara para se viabilizar no cargo, porque o PT vai fazer de tudo para inviabilizar seu governo, para tornar o seu governo tão frágil como estava o da Dilma. E as pesquisas mostram que para a população é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, para se firmar no cargo... O Ibope recente, né? Que exato, que não tem apoio popular no governo. Exatamente, para 62% que ali defendem o impeachment, tampouco querem o Michel Temer. Acham que não vai mudar nada. Então, ele precisaria de medidas que mostrassem de cara que o vento mudou. Para isso, ele precisa de partidos grandes dando respaldo ao seu governo. Não pode contar só com o baixo clero, o varejinho da Câmara. O PSDB é um dos partidos que ele queria que fossem os pilares do novo governo. Ele queria um governo cuja base fosse mais ou menos a base do governo Fernando Henrique, formado por PMDB, DEM e PSDB, que eram os três partidos ali, o tripé do governo Fernando Henrique. Para isso, os tucanos vão ter que ajudar. Por hora, não tem consenso para isso. Eles pensam nessas medidas programáticas como uma forma de dizer, o partido está pensando no país. Se ele propuser isso aqui, nós vamos apoiar no Congresso. Para além disso aqui, a gente vai discutir e não queremos cargos. Para o Temer, isso não funciona muito. A gente também, ainda falando sobre esse eventual e provável governo Michel Temer, é possível afirmar que ele vai se cercar de amigos também, de pessoas de extrema confiança, como, por exemplo, Moreira Franco, Eliseu Padilha, o próprio Gedel, o Henrique Eduardo Alves, talvez. E um outro ponto também em discussão é o ministro da Justiça, né? Até por conta da Lava Jato, do avanço da Lava Jato e o temor em todas as partes de que o PMDB possa frear a Lava Jato para proteger os seus quadros. Como é que está essa discussão sobre nomes para o Ministério da Justiça? Esses nomes da cozinha do Michel Temer, aos quais você se referiu, são quase considerados pule de 10 no Ministério. Eliseu Padilha é muito cotado para a Casa Civil. Moreira Franco deve ter um cargo no Palácio também. Gedel Vieira Lima pode ser o articulador político do governo. E o quarto elemento dessa cúpula que ajudou no impeachment,
e que tem muita ascendência sobre o vice-presidente é o Romero Jucá, que é presidente atualmente do PMDB, interino, no lugar dele, e que deve ir para o Ministério do Planejamento. Então, esses são considerados puli de 10 no Ministério. A Justiça é outra pasta nevrálgica, até porque existe essa desconfiança geral de que, para ter apoio ao impeachment no Congresso, Temer teria negociado algum refresco na Lava Jato. Eu acho isso pouco provável de acontecer porque depende de variáveis que não estão sob o controle dele. O Ministério Público não está sob o controle dele, a Justiça Federal lá no Paraná não está sob o controle dele e o Supremo Tribunal Federal não está sob o controle do governo. O que estaria sob o controle do governo é a Polícia Federal e mesmo essa já mostrou que não vai aceitar que lhe venham colocar um arreio ali, não vai aceitar impunemente. Então, eu acho que isso é muito difícil de prosperar, qualquer acordão. E ele vinha dizendo, pelo menos aliados dele, esses aliados mais próximos, me disseram, e acho que o senador Romero Jucá repetiu ontem, pelo que você me disse, que não haveria na justiça ninguém muito vinculado ao Lava Jato. Por isso eu acho estranho que tenha voltado a circular o nome do criminalista Antônio Mariz. Até porque ele foi um dos principais signatários daquele documento contra o juiz Sérgio Moro, contra a Lava Jato, contra os arbítrios da Lava Jato. Eu não acho que o Temer vai querer assumir já comprando essa briga, entendeu? Mas isso é a minha apuração, as coisas podem ter mudado, eu posso ter perdido alguma coisa, ele pode ter tido dificuldade, realmente o nome dos sonhos dele, que é o do ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, eu mesma dei que era o nome principal, mas dei que havia dificuldades, principalmente porque ele está com uma banca muito bem sucedida como parecerista jurídico e não quer voltar para a vida pública. Então, talvez a dificuldade de nomes leve Temer a voltar a esses advogados que são próximos a ele, são aqui de São Paulo, tem uma carreira próxima a ele. Mas ele já começaria com um questionamento bem grave sobre o que ele pretende nessa área, né? Muito bem, bom, agora vamos para a Câmara dos Deputados. A notícia do dia foi que o lobista Fernando Antônio Falcão Soares, é o Fernando Baiano, né? Confirmou no depoimento dele ao Conselho de Ética que entregou 4 milhões de reais para o Eduardo Cunha. E quando os deputados questionaram sobre a procedência desse dinheiro, ele foi assertivo, é propina. Vera, corda no pescoço do Eduardo Cunha, enfim, qual é o momento em que teremos um enforcamento? Pois é, ele, Eduardo Cunha, aposta que vai passar o cargo para o seu sucessor em fevereiro do ano que vem. Do jeito que ele está conseguindo manobrar as coisas na Câmara, do jeito que ele tem uma maioria muito sólida ali e do jeito que realmente o Conselho de Ética é formado por parlamentares menos habilidosos que ele, que não tem o domínio que ele tem do regimento, das regras e que de vez em quando dão brecha para essas manobras dele, eu não sei até quando ele pode manobrar. Para o Temer também não é muito interessante que o Eduardo Cunha se perpetue. Apesar dele ter tido um papel muito importante no impeachment, fundamental até, agora para o Temer seria mais adequado que ele saísse paulatinamente de cena. Principalmente porque se assumir, o vice vai ter que fazer um périplo internacional para mostrar que não é um golpista, para mostrar que o governo tem... é constitucionalmente constituído. E aí, quem assumiria? Eduardo Cunha assumiria a presidência da República? Isso seria um escândalo nacional. Temer não quer... A figura mais odiada hoje nas ruas, né? Temer não quer patrocinar um escândalo nacional. Então, para ele, seria conveniente. Só que ele não pode fazer isso. Ele dependeu muito do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é uma pessoa que sabe muitas coisas sobre o PMDB. Tem mais ou menos o vice-presidente ali monitorado politicamente. Então é difícil prever isso. Esse depoimento do Fernando Baiano foi um parto, a gente acompanhou. Eduardo Cunha chegou a controlar a passagem para o depoente ir a Brasília, sendo que deputados tinham ido até a ONU para se contrapor ao discurso de Dilma Rousseff. Ele não vê muito problema em ir até as últimas consequências e acha que ele vai continuar indo. Ele acha que tem que ser assim. Ele é muito esperto, ele tem controle das estruturas da Câmara e do regimento.
Eu acho que ele pode levar essa coisa ainda um bom tempo adiante, para desespero geral. Muito bem, então cruzando a Praça dos Três Poderes, no Judiciário, o Supremo, a segunda turma, decidiu manter a prisão do executivo Marcelo Odebrecht. Outros dois ex-executivos da empresa foram libertados, mas o Marcelo Odebrecht segue. O que é que pode tirar o Marcelo Odebrecht, ele que já tem condenação de 19 anos, por crime de lavagem, de formação de associação criminosa, o que é que pode tirá-lo de trás das grades depois de tanto tempo, Vera, desde junho do ano passado? Ele vai ser o empreiteiro que vai ficar mais tempo preso, no fim das contas, porque os outros que fecharam acordos de delação premiada já saíram. Tem mais um preso da Ingevix, mas que foi preso depois dele. Então, no período total, ele deve ser o que vai ficar mais tempo preso e também pode ser o que leve a maior condenação sem abater o que eventualmente ele obtenha de benefícios em delação premiada. Esse acordo de delação premiada está em negociação, ele ainda não está fechado, ainda está na fase de aprovar o escopo, ou seja, aquilo que ele está disposto a entregar. Ele tem muita coisa para entregar, os promotores, os procuradores e a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro têm expectativa de que ele entregue tudo da campanha da presidente Dilma Rousseff, porque ele tem esse mapa. Mas seus advogados ainda negociam. Ao não soltá-lo, o Supremo deu 2 recados, que acha que ele ainda pode interferir no processo, como ele tentou fazer anteriormente, e que eles esperam que se feche esse acordo de delação e que ele entregue o que tem para dizer. Então, para mim ficou claro que por meio de mandado de segurança ou habeas corpus, ele não vai sair tão fácil. Tudo bem, então uma última pergunta que eu te faço neste 100 edição. O ex-presidente Lula voltou a Brasília. Vai se encontrar com Renan Calheiros, presidente do Senado. Qual é a carta que o Lula imagina que ele ainda tenha, né, mãe? Pois é, está muito oscilante o comportamento do ex-presidente Lula, né? Nos dias ali que antecederam e logo em seguida a votação da Câmara, ele estava muito contra essa tese de uma nova eleição, uma eleição geral, que era uma tese que a própria presidente Dilma começava a cortejar e alguns dos seus aliados mais próximos. Ele era contra isso, dizia que tinha que ter um discurso único. O discurso era, é golpe, é golpe, é golpe, vamos resistir até o final. Se tivesse 2 discursos, eles ficariam enfraquecidos. Ontem ele fez um discurso espumando, dizendo que uma quadrilha legislativa implantou o caos no país, né? Era muito raivoso. Hoje a conversa dos petistas em Brasília, principalmente no Senado, era que, olha, o Lula reviu isso e ele está prestes a encampar a tese da nova eleição e vai tratar disso com o Renan Calheiros. Eu ainda não sei se isso efetivamente foi ou será tratado entre os dois e se o Lula fez mesmo essa guinada. Se fez, é porque ele percebeu que ela não tem mesmo chances no Senado. A conferir aí. Vera, obrigado. Obrigada, Silvio. Muito bem, esse foi o 100 edição. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.